O desenho Frozen, a princesa Aurora, ela vai voltar para acordar a Branca de Neve. O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito. Eu até cantei muita música. Livre estou, livre estou. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Isso aqui é muito grave. Sabe por quê, gente? Eu fui menina, eu sonhei em ser princesa. Eu sonhei com o meu príncipe encantado. A gente está abrindo uma brecha na cabecinha da menina de 3 anos para sonhar com princesa. Isso aqui é indução. Eu não pretendia falar sobre esse caso da Damares e do Frozen. Porque a Damares, como a gente sabe, ela faz parte da ala insana do governo. Junto com outros ministros também, que quando abre a boca é para dizer alguma coisa que é para escandalizar as pessoas. Então esse tipo de palestra da Damares aí, a gente já deveria estar habituado nessa altura, porque realmente não dá para esperar nada sensato vindo deles. No entanto, esse foi o tema debatido nesse final de semana. Todo mundo falou sobre isso, e eu quero vir aqui fazer alguns apontamentos sobre alguns aspectos que eu percebi nessa fala da Damares. O primeiro deles é que essa fala dela, de que a Elsa vai pro Castelo de Gelo sozinha, se isolar, é porque ela é lésbica. Essa frase é extremamente homofóbica, e isso é pior quando a gente pensa que a Damares é a ministra dos Direitos Humanos, da Família e das Mulheres. Então você tem uma ministra de Direitos Humanos que desrespeita os direitos humanos. Eu quero ler para vocês aqui os 2 primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz o seguinte, olha, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para uns com os outros em espírito de fraternidade. E o 2º artigo. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra. Ou seja, ela está discriminando as pessoas, ela está discriminando homossexuais e as lésbicas. Essa frase da Damares é extremamente homofóbica. Ela dá a entender que uma lésbica ela precisa se isolar. E mais adiante ela diz como se fosse uma opção, né? Se uma menina de 3 anos, como ela menciona ali, assistir ao Frozen, isso vai abrir uma brecha para que ela escolha ser lésbica. Como se a homossexualidade fosse uma opção. A pessoa nasce homossexual. Não é uma escolha. Uma criança não vai assistir Frozen e decidir virar lésbica. É uma aberração que uma pessoa como a Damares seja a ministra de Direitos Humanos. Uma pessoa que não respeita os direitos humanos e que não respeita os homossexuais brasileiros. É um absurdo. O segundo ponto tem a ver com o próprio desenho da Frozen. Tinha uma época que meu filho assistiu esse desenho aqui todos os dias. Então eu vi pelo menos umas 50 vezes o Frozen. E sério, gente, não há nada nesse desenho, não há nada na história desse desenho que indique que a Elsa seja lésbica. E mesmo se fosse, qual seria o problema? Mas não tem nada que indique isso. O que a história representa, de fato, é uma mulher, que é a Elsa, né, que seria a herdeira do trono, então ela seria a rainha do reino. No momento ela decide que ela não quer isso, que não é o destino dela, que não é o que ela quer fazer. Então ela vai embora e se isola, para poder se tornar aquilo que ela quer ser. Então a mensagem do desenho, em parte, é dessa emancipação feminina, que ela não é obrigada a cumprir as normas que querem que ela cumpra, e por outro lado a história de amor entre 2 irmãs, que é a Elsa e a Anna. Então a história é sobre o afastamento delas e a reaproximação dessas irmãs. Não tem nada a ver com lésbica, gente. Não tem nada a ver. Não sei se vocês assistiram aqui, mas se vocês identificaram alguma coisa de homossexualidade nesse desenho, vocês me digam, porque não tem nada a ver. De fato, o que me disseram depois é que a Elsa foi eleita pela comunidade LGBTQ e pelas lésbicas como um ícone, mas porque elas se viram projetadas nessa mensagem de emancipação, de liberdade, de não ter de cumprir com as normas. Mas, de fato, no desenho não tem nada que aponte para isso. Tentar enxergar uma Elsa lésbica é forçar muito mesmo na interpretação do desenho. Por causa dessa apropriação que a comunidade lésbica fez, tem havido uma pressão para os produtores do Frozen 2 para que a Elsa tenha um relacionamento lésbico no próximo desenho, que vai estrear no final do ano. Mas isso é outra coisa. Se no Frozen 2 houver um relacionamento homossexual da Elsa com alguém, a gente pode dizer daí sim, de fato, realmente a Elsa é lésbica. Mas pelo primeiro desenho, que é o que a gente possui até o momento, não tem como deduzir isso. E nesse ponto eu quero trazer aqui para um outro debate literário que envolve esse tipo de especulação sobre o que acontece na história, que é no livro do Machado de Assis, Dom Casmurro.
Você já deve ter ouvido essa pergunta anteriormente, né? Se a Capitu traiu o Bentinho. No Dom Casmurro você tem o personagem que é o narrador da história, que é o Bentinho, e que desde criança ele é apaixonado pela Capitu. Então na história, aqui eu vou contar um spoiler de um romance que tem 120 anos de idade, ou mais até, mas o Bentinho se apaixona pela Capitu, eles se casam, e ao longo da história, o Bentinho começa a suspeitar que a Capitu o está traindo com seu melhor amigo Santiago. Então surge essa pergunta, a Capitu traiu o Bentinho? E a gente não tem como saber, porque a história não nos indica isso, não nos dá uma resposta objetiva para esse tema. A gente só tem a perspectiva do Bentinho, e ele tem as suspeitas dele, e ele não tem certeza disso. Então assim, a gente só pode extrair os elementos de uma história literária que estão dentro da história. Por exemplo, no meu livro aqui, Um Cego em Buenos Aires. Você pode se indagar, o que aconteceu com os personagens depois que o livro acabou? Você pode fazer essa pergunta, mas a gente não tem resposta, porque não tem depois do livro. O livro se fecha em si próprio, do mesmo modo que a animação do Frozen se fecha em si próprio. Você não pode ficar especulando, a Elsa é lésbica, porque não tem nenhum relacionamento da Elsa no desenho. Você não pode especular se a Capitu realmente traiu o Bentinho, porque a gente não tem essa perspectiva, a gente não tem acesso a essa informação. Ela não nos é dada ao longo da história. A obra literária e a obra cinematográfica, como Frozen, eles são autônomos. Os personagens só existem no interior daquela história. Então se a história não vem e não diz isso, não diz de fato que a Capitu traiu o Bentinho, ou se a Elsa é lésbica, como pode ocorrer no próximo desenho, no Frozen 2, se a história não revela isso, não ocorreu. A gente não tem como saber. Porque os personagens de uma história de ficção, eles não têm camadas de profundidade extratextuais, extraliterários. Não é como o ser humano, que o ser humano vem aqui, eu digo coisas para vocês aqui, e eu posso ter um monte de ideias, um monte de pensamentos e um monte de atitudes fora da câmera aqui, que vocês jamais vão saber, mas que existem porque eu sou uma pessoa real. No caso do Frozen, a gente só tem o que está no desenho. Então qualquer especulação da Damares é totalmente equivocado e bizarro, porque no fundo ela está usando a homofobia dela para atacar um desenho da Disney. Aliás, isso é uma coisa que os evangélicos, os neopentecostais fazem muito, de tentar encontrar mensagens subliminares nos desenhos da Disney, da Pixar. Eu me lembro de um caso do Rei Leão, que tem uma fala no desenho que não dá para entender muito bem o que diz. Muita gente interpretava como o Rei Leão, como o Simba falando que ele era gay. Então eles estão sempre buscando algum tipo de mensagem secreta, algum tipo de conspiração nos bastidores das produtoras de desenho animado para transformar as crianças em gays, para transformar as crianças em lésbicas, em algo que eles condenam. Na verdade, o pecado, a poluição mental está na mente dessas pessoas. São elas que têm essa mente deturpada, que fica enxergando uma conspiração o tempo todo em tudo que se faz. E aqui a gente entra no que o Gregório do Vivier disse no último Greg News, falando sobre ideologia de gênero. Porque essas pessoas pensam que você, por exemplo, ensinar educação sexual nas escolas é uma maneira de você sexualizar as crianças, de você estimular crianças e adolescentes a transarem. Que você retratar um personagem como a Elsa, que é emancipada, que toma as rédeas da sua vida em suas próprias mãos e decide que ela não vai viver pelas normas sociais vigentes na sua época, isso aí é estimular a homossexualidade. Que você defender que muitos comportamentos humanos são convenções sociais, o modo como a gente se veste, por exemplo, de menino veste azul e menino veste rosa, que isso não tem nenhum respaldo na natureza, que você não é obrigado a vestir azul se você for menino, e nem obrigado a vestir rosa se você for menina, que isso aí é pregar a ruptura de valores tradicionais, que visa destruir a sociedade, que visa estimular comportamentos sexuais em crianças. Então eles estão sempre dando 20 passos além para enxergar coisas que não existem, porque eles mesmos vivem num mundo de repressão sexual, de repressão erótica, de frustrações sexuais muitas vezes, que eles precisam descarregar nesse tipo de delírio, nesse tipo de sandice deles. Enxergando sexualização em tudo, o tempo todo, no caso dos homens, tendo de comprovar sua masculinidade, isso passa pela arma, por exemplo, né? Os Bolsonaro sempre com arma na mão, sempre mostrando a arminha, porque eles precisam provar que eles são homens. E no caso da Damares, para as mulheres, tem de provar que elas são princesas, esperando o príncipe encantado num cavalo branco. Esse tipo de falas da Damares já seria inaceitável se ela estivesse na igreja dela, pregando para os fiéis dela, porque é um desrespeito com os outros. É um desrespeito com pessoas que não vivem na sua mesma fé, que não acreditam nas mesmas coisas que você acredita. Já seria um desrespeito a pessoas que têm todo o direito de viver como elas bem entenderem. Mas ela sendo ministra dos direitos humanos, isso não é apenas absurdo, como é inaceitável. E como você vê ali na Declaração Universal, pelos direitos humanos, as pessoas têm que ser tratadas iguais, sem discriminação, sem homofobia. E que você tenha uma mulher homofóbica como a Damares nesse cargo, também revela a homofobia desse governo.
do próprio Bolsonaro também, que escolhe uma pessoa como ela para ocupar esse cargo, para ocupar esse posto. Então, para resumir aqui esse vídeo, a Damares expressa toda a homofobia dela nessa fala sobre a Elsa e o Frozen. Essencialmente é isso. Foi uma fala homofóbica e que deve ser rechaçada e condenada porque ela é ministra dos Direitos Humanos, gente. O segundo ponto, isso demonstra a repressão sexual dessas pessoas também. A repressão erótica delas, que elas veem sexo em tudo. Elas veem gays em tudo também. Tudo que não passa pela Bíblia, não passa pela igreja deles, é um estímulo à sexualização, à erotização e à homossexualidade das crianças. Terceiro ponto, mesmo se a Elsa fosse lésbica, mesmo se fosse, qual o problema disso? Inclusive se no Frozen 2 a Disney realmente investir nisso e a Elsa for lésbica, isso será revolucionário, isso será incrível porque isso aí dará uma representatividade para uma categoria que é muito discriminada também. Então será incrível se a Disney fizer isso no próximo desenho. E o último ponto é que a narrativa, um texto, um livro, um filme, as respostas estão no interior desse filme. Então se o desenho do Frozen não mostra a Elsa como lésbica, então ela não é. Se no livro de Machado de Assis não apresenta uma resposta objetiva se Capitu traiu ou não Bentinho, a gente não tem como saber isso. A gente só tem a visão de um personagem. A gente não tem como saber objetivamente se aquilo ocorreu ou não, porque não existe realidade fora do texto literário. Aqueles personagens não existem fora daquele texto. Então esse vídeo da Damares é mais um dos delírios dela, é mais um dos vários delírios que a gente já viu da Damares. E acima de tudo, mais uma vez, é mais uma das falas discriminatórias dela, preconceituosas, homofóbica e que deve ser repudiado. Até a Xuxa se pronunciou sobre isso, gente. Então assim, o negócio foi realmente grave, repercutiu muito no final de semana. E é isso, gente. Esse é o governo que a gente tem agora, com pessoas como a Damares representando direitos humanos. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês viram esse caso ao longo dessa semana, o que vocês pensam sobre isso, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!